Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje, a gente fala sobre o Vale da Morte da inteligência artificial generativa. Eu explico. Existe uma visão de adoção de tecnologia no mundo que fala que as tecnologias são adotadas e descartadas seguindo a mesma lógica. Primeiro há um pico de expectativas, depois um vale de desilusão, um vale da morte, e à medida que o tempo passa, essa tecnologia vai sendo ressignificada e atinge um platô. Mais ou menos como a gente viu acontecer com smart contracts, blockchain, as criptomoedas, NFTs, e agora a discussão acontece sobre inteligência artificial generativa. Para ajudar a gente a entender o que significa o Vale da Morte da inteligência artificial generativa, está aqui comigo hoje Bruno Martins, que é CEO do Tech Institute. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você no programa mais uma vez. É isso. Muito feliz. Prazer nosso. Bruno, me explica melhor o que é essa história do Vale da Morte e como as tecnologias seguem esse hype cycle. Interessante. No geral, né, quando uma tecnologia nova emerge, né, e começa a aparecer e se falar sobre ela, né, e aquela tecnologia tem um potencial muito grande de transformar a sociedade ou transformar as organizações, que no final das contas são reflexos da sociedade, né, o que acontece dentro das organizações. Existe uma expectativa muito inflada no início, né? Algumas pessoas começam a adotar e começam a se surpreender e começam a falar muito bem daquilo, e aquilo começa a ser a bala de prata para tudo, né? E junto com isso começa-se muito investimento, né? Uma corrida, um hype, né? Para que se invista em muitos projetos envolvendo aquela tecnologia, e depois ela claramente faz uma descida muito brusca, que é esse Vale da Morte, o Vale da Desilusão, que começa-se a ver que ela não é para tudo, ou ela não está pronta totalmente, ou ela precisa de ajustes. E como boa parte das vezes, né, essas tecnologias de larga escala são incrementais, elas precisam de alguns ajustes, ou as empresas não estão prontas para implementar muitas vezes, e há aquela descrença de que aquilo muda do eu resolvo tudo que é problema com isso esse negócio serve para nada, né? É o famoso. E aí depois, né, como você explicou, ela chega num crescimento mais sensato, né, numa inclinação mais moderada, até se atingir o chamado platô de produtividade, que é quando se extrai o máximo valor e ela vira realmente uma realidade inserida dentro dos negócios ou dentro da sociedade, né? E aí a generativa, como você bem disse, ela está agora entrando nesse seu período do Vale da Desilusão, ou Vale da Morte, onde essa descrença começa a ocorrer, né? E a gente já começa a ver muitos números em relação a isso. Bruno, uma das razões pelas quais esse Vale da Morte acontece é justamente a frustração em relação àquelas expectativas iniciais. Não que a tecnologia não seja suficientemente boa, mas muitas vezes o valor que a gente atribui àquela tecnologia, e o mercado faz muito isso, até para consultoria vender projeto, autor vender livro, os programas acontecerem, a gente começa a falar tanto de um assunto que, de repente, a gente acha de verdade que aquela tecnologia, aquele tema, o assunto que tem se falado tanto, ele vai resolver tudo. E a gente viu isso acontecer muitas vezes. E esse movimento de inflar expectativas e de se desiludir com elas, ele é frequente. Ele vai acontecendo com praticamente todas as tecnologias. A gente tem visto isso acontecer também de uma maneira mais contundente ainda com computação espacial. Em um determinado momento, tudo era metaverso e, de repente, metaverso não serve para nada. Uhum. Uma das coisas que fazem essas tecnologias se confirmarem nos platôs é a adoção em larga escala. Só que, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, ainda é bem mais comum nós encontrarmos nas empresas projetos
mais simples de AI como um copiloto do que, de fato, projetos mais bem estruturados, grandes implementações e soluções que, de fato, mexam o ponteiro das organizações de uma forma mais contundente. Quais são os desafios de se colocar a inteligência artificial em larga escala? Olha, nem todas as empresas, nesse momento, vão adotar essa inteligência artificial em larga escala, né? O que a gente já começa a perceber são alguns padrões. Empresas que classificadas quanto ao pace, ao ritmo, né, de adoção dessa tecnologia dentro das organizações, né? Tem algumas que adotam de uma forma mais rápida, mais acelerada, e que são chamadas as empresas do tipo AI Accelerated, e tem as AI Steady, que são as empresas que estão num ritmo mais moderado, mais constante e estável. O que acontece é que essas de ritmo mais estáveis já começam a se posicionar como empresas que vão usar para obter eficiência no dia a dia. E tem outras que realmente têm ambição maior de colocar AI nos seus produtos como diferencial no seu negócio mesmo, gerando novas fontes de negócio, ou novas abordagens de negócio. E isso começa a ficar claro, né? E são formas de trabalhar completamente diferentes, mas você já começa a ver esses dois padrões, né? E é super curioso, né? Porque estudos têm mostrado que a produtividade em uma etapa do negócio só não necessariamente gera o benefício todo que você queria na cadeia toda do seu processo, da sua empresa, né? Na cadeia de valor daquilo que você atua, né? Então, por exemplo, se você pode fazer um uso de AI generativo para uma etapa do seu processo, sei lá, de venda, talvez, de gerar propostas comerciais, mas que não necessariamente vai gerar mais deals no final, porque vai engargalar em alguma outra etapa que não se está usando nada nesse sentido, né? E aquilo não se reflete em ganho. Então, isso, né, seja nesse lado para uso mais em termos de produtividade pessoal dos funcionários, seja nas empresas que estão usando em mais escala, geram frustração, né? Mas você já começa a ver. E outras empresas não. Outras empresas estão realmente focando seus esforços em fazer algo que transforme o seu produto final. E aí a gente está falando de uma outra liga, pode-se dizer assim, né? Uma liga de investimentos muito mais pesados e com números que vêm também corroborando com esse vale do desespero, né? O vale da morte, que é que 50% dos projetos que pretendem ir além da produtividade comum, né, do dia a dia, estão parando no meio do caminho, por principalmente superarem muitos os custos iniciais previstos, né? Mas a gente já começa a ver claramente esses dois clusters, esses dois segmentos de empresas fazendo usos bem diferentes de AI dentro do seu espaço. Vou falar uma coisa óbvia, mas que nem sempre a gente para pensar e, curiosamente, nem sempre os projetos de tecnologia também endereçam. Uma empresa lucra mais, ela entrega mais resultado para os seus acionistas no final do ano, quando ela consegue aumentar as suas receitas, estabilizar os seus custos ou, eventualmente, manter a sua linha de receita estável e diminuir os custos operacionais. Preciso vender mais ou gastar menos. Simples assim, que nem a gente na nossa casa. É mais fácil, no geral, claro, encontrar um padrão de ganhos rápidos com implantação de projetos de inteligência artificial em qual dessas duas vias? Vendendo mais, gastando menos ou, eventualmente, não é essa a análise que se faz e a gente precisa encontrar os projetos de tecnologia, precisa significá-los em inteligência artificial sob outra perspectiva? Olha, no geral, projetos mais voltados para a produtividade, e aí vem muito na linha do corte de custos, né, de redução de despesas, são, no geral, mais simples de serem feitos. Você faz uso de tecnologias já existentes, você está falando do Large Language Models, né, os LLMs, você faz uso mais amplamente do que já está pronto, né, do que, por exemplo, quando você quer lançar algo extremamente diferenciado, que aí você já tem que usar outras técnicas de AI generativa para colocar a sua inteligência dentro
de algo que te diferencie, né? Aí você já fala de outras técnicas que são mais caras, que são mais consumidoras de infraestrutura. Então, assim, no geral, a opção de redução de despesa pode dizer assim, a fruta mais rápida de pegar no galho para gerar algum resultado, né? E o que a gente vê, na maioria das vezes, e está se vendo muito, né? Eu tenho visto isso bastante em conversas com executivos de mercado, um problema em busca de uma uma solução em busca de um problema, né? Sim. E aí o que a gente vê, eu vejo muitas reuniões, muitos encontros para discutirem use cases para AI generativa, né? Como se você não tivesse um problema interno latente e fosse se juntar com mais outros pares de mercado para descobrir que problema eu acho para usar esse tipo de solução. Mas, na verdade, é o contrário, né? Acho que você deveria partir de um problema de negócio e, né, você olha para o baú de ferramentas, que estão todas as tecnologias emergentes, e você olha, essa pode ter alguma coisa a ver. Vamos fazer uma POC, vamos fazer um piloto. Então, às vezes a empresa quer abraçar coisas muito maiores, né, de mudar, muito voltados para a linha de receita, né, que é a segunda opção que você falou, né, e fazer algo totalmente disruptivo, um produto novo, ou mudar uma abordagem completa do seu negócio e parte direto para fazer o primeiro piloto nesse sentido. E para no meio do caminho, né, não vê que os custos são muito maiores, o use case não está bem definido porque foi quase que importado de mercado porque todo mundo está fazendo, né, e importou para a empresa dele. Então, esses fatores acabam fazendo as coisas naufragarem pelo meio do caminho e gerar essa estatística ruim aí, segundo o Gartner, né, de 50% dos projetos que têm essa missão um pouco mais longa ficarem pelo meio do caminho. Tem um ponto, Bruno, que é crucial para o sucesso dos projetos de inteligência artificial generativa, de inteligência artificial em geral, que é a maturidade no uso de dados. Isso tem feito as empresas brasileiras, principalmente aquelas mais maduras, discutirem o papel de um novo perfil profissional que eventualmente está até destacado do CIO, está fora dessa estrutura, que é um CDAO, um Chief Analytics and Data Officer. Tem ali uma Data and Analytics Officer. Tem ali uma figura que realmente foi colocada fora dessa estrutura padrão de tecnologia, fica ao lado do CIO, é um C-level, porque tem a responsabilidade de organizar os dados da empresa, independentemente dos padrões tecnológicos. Tem uma série de justificativas para esse desenho. Confesso que me parece um desenho bastante ambicioso, isso está ao lado, me parece uma atribuição naturalmente mais associada ao CIO, ao CTO, ou à figura máxima de tecnologia que a empresa tem. Como você tem visto as empresas brasileiras nesse aspecto, no sentido de utilizar os seus dados, a maturidade de gerir o ciclo de vida da informação, como essas questões têm sido tratadas pelas empresas brasileiras? Excelente. Olha, o mercado, né, é uma máquina de fabricar novas siglas, né, acrônimos, e o CDAO é mais um, né, já foi o Chief Data Officer, Digital Officer, cada empresa chama de uma forma, né? O que a gente tem visto, né, em pesquisas recentes é que quem predominantemente lidera a pauta de AI dentro das organizações ainda é o CIO ou o CTO. Sim. Mas não é na maioria de todos os casos, né? Em torno de 30%, 40% a última pesquisa que eu vi. Tem uma longa fila de outros cargos que vem liderando também essa posição, né? E às vezes tem um CDAO, né? O Chief Data Analytics Officer, e o Chief Digital Officer também tem entrado nessa. Em algumas organizações, o CMO, o cara de marketing, né, da organização, pega essa pauta para si também, mas, no geral, ainda é o CTO e o CIO, né? Que, no final das coisas, são quase que a mesma pessoa, que uma empresa chama de um jeito e outra de outro.
o que a gente tem visto é que, independente de onde está esse head de dados, se está ligado na estrutura de um CIO, ou se ele está fora, como par dele, ele tem um protagonismo muito grande, ele precisa ter um protagonismo muito grande dentro de qualquer jornada que busque a evolução nesse caminho da AI. Porque a gente fala muito de AI como algo isolado, mas não é. A AI é sobre dados, né? Se você quiser criar realmente diferenciação, você está falando de dados. Se você quiser cortar custos dentro da sua organização, você está falando de dados da sua organização. Então, o que a gente muitas vezes vê é algumas iniciativas tentando curto-circuitar isso, ir direto para a AI e esquecer de ter onde estão suas fontes de dados, onde que você cruza dados internos com modelos, large language models que são feitos pelo mercado e que você pode fazer melhor uso usando técnicas como fine tuning, como RAG, né? Como algumas outras abordagens para gerar o melhor uso daquilo lá. E se descuidando, às vezes, desse tema dos dados, né? Então, eu acho que assim, uma boa alternativa seria estruturar, né, onde que você está, analisar onde que você está dentro dessa jornada de dados na sua organização, mostrar o caminho, qual que deveria ser, onde que você está hoje, até para acalmar os ânimos e a pressão, que a gente sabe que esses executivos que estão à frente dessa jornada estão sofrendo muita pressão, né? Pressão do board, pressão dos clientes que querem ver o seu produto pronto para AI, né? E há uma estimativa de que até 2026, 80% dos produtos digitais, né, estarão, de alguma forma, fazendo uso intensivo de AI generativa. Então, isso tudo vem fazendo a vida dessas lideranças tornarem um caldeirão de pressão, né? Então, talvez mostrar onde você está, mostrar qual o caminho que tem que fazer, né? E, claro, ter alguns quick wins nesse caminho, né? Não vamos dizer, vamos resolver e botar AI generativa quando isso tudo estiver resolvido. Não, estaremos vivendo uma nova onda de hype de outra coisa. Então, assim, como que a gente coloca alguma entrega desse sentido agora, mas sem descuidar de organizar realmente os dados da sua organização? E você só vai realmente gerar diferencial competitivo se você usar todas essas tecnologias que estão saindo acrescentadas da inteligência que a sua organização é capaz de criar ou já ter dentro de casa. Vou voltar meio passo para retomar um ponto que você trouxe sobre essa pressão que os executivos sofrem para entregar alguma coisa. E a gente sabe que isso acontece. O cliente fala, e aí, o meu produto é AI ready? O CEO, os sócios, nossa organização é AI ready. A gente está, de fato, extraindo o valor da inteligência artificial. Estou vendo outras organizações, competidores, complementares, fornecedores já colhendo os frutos dessa iniciativa. O que a gente está fazendo nesse sentido? Isso gera um conjunto de iniciativas que ou não foram desenhadas para aquela organização, e aí os executivos acabam atropelando um pouco o processo de desenho e construção de soluções digitais, ou uma prática que se chamou de AI washing. Então, eu estou ali que nem greenwashing. A gente viu isso acontecer com muita frequência quando as organizações começaram a ser pressionadas por iniciativas de ESG, aquela historinha ali, dourando a pílula, embrulhando alguma coisa para presente que não era exatamente o que estava sendo entregue. De repente, o setor de tecnologia inteiro virou AI alguma coisa. Todo mundo, o seu produto é AI, complete a frase. Sim. Como você tem visto isso, não só sob a perspectiva dos fornecedores de tecnologia, mas também dos compradores, o quanto eles também pressionam o mercado para que essas práticas de AI washing acabem acontecendo? Olha, sem dúvida, essa pressão, ela gera o contexto para que isso aconteça, né? Para que esse AI washing de fato aconteça, né? Você está certo, isso de fato eu vejo acontecendo, eu vejo tanto AI usado
parcialmente em muitos poucos elos da cadeia e complementado com muita manualidade, com muita coisa ainda que está lá disfarçado de um AI ponta a ponta, mas não está um AI fragmentado. Esse é um problema. E outro problema que eu estou vendo é problemas naturais, aí tecnicamente falando, problemas naturais que deveriam ser resolvidos com programação pura e simples, sendo delegados aos LLMs para resolverem. Já vi situações dessas, de lógicas inteiras que poderiam ser programadas fazendo chamadas uma a uma a GPT da vida e etc. Né? E você está lá pagando chamadas ao produto, né? E encarecendo a sua conta desnecessariamente. Mas isso está acontecendo e, com certeza, muito pela pressão desses stakeholders todos. E até mesmo dos funcionários, tá, André? O que a gente tem visto é que os próprios funcionários exercem uma pressão, às vezes, grande, porque eles querem usar no dia a dia, e se é em tecnologia, eles querem fazer uso de AI, mas, às vezes, muitas vezes, em muitos casos, você tem soluções até mais baratas, com programação pura e simples, sem fazer uma chamada a um LLM desse, e sair com uma solução mais sustentável. Então, essa pressão vem e, com certeza, é o início para um uso meio à la greenwashing, adaptado para o mundo da AI. Bruno, você falou dos colaboradores, e eu concordo que essa pressão aconteça por parte dos colaboradores, especialmente aqueles departamentos de tecnologia que têm um flerte mais natural com a inovação. Todo mundo fica ali pressionando porque, do ponto de vista pessoal, vale a pena você trabalhar com GenAI e colocar no seu currículo que você participou de um projeto que gerou um determinado resultado. Tem a questão do valor gerado para a organização e, naturalmente, tem a agenda pessoal que, indiscutivelmente, pauta as organizações. O quanto você tem visto de aspectos culturais nesses projetos? O quanto as empresas brasileiras estão, de fato, preparadas para usar a inteligência artificial do ponto de vista cultural? E, pensando nisso, olhando nessa preparação, e aí a gente olha, num primeiro momento, com a lente da TI, o Departamento de Tecnologia da Informação, a área de inovação, pessoas que naturalmente estão mais abertas ao uso desse tipo de tecnologia e à experimentação dessa natureza de projeto. Como é o lado contrário, o lado de negócio que eventualmente vai ser afetado por esses projetos? As pessoas estão preocupadas com budgets, com headcount, como essa estrutura está sendo desenhada e esse jogo jogado nas organizações? Olha, muito bom o teu ponto e poderíamos falar aqui por uma hora sobre esse tema. Isso é um fato, né? Cada vez mais essas tecnologias, né, que no início foram muito envolvidas no termo transformação digital, mas que daqui para frente será comum, né, vida normal, cada vez aparecerem tecnologias dessas que precisam ser abraçadas pelas organizações. Elas vêm como um desafio de tecnologia, mas muitas vezes é um desafio cultural para serem implementadas. Então, por exemplo, tudo que envolve machine learning, né, e generative AI, tem machine learning, tem redes neurais por trás, tem tudo isso que já existia, né, agora para criar coisas, né, por isso é generativo, mas tem velhas práticas de machine learning atrás, né, requerem, por exemplo, uma organização mais aberta a testes de hipóteses de negócio. E o que isso quer dizer? Eu tenho que saber, por exemplo, estar aberto ao erro. Eu tenho que saber, não que a gente goste de errar, ninguém gosta de errar, mas uma organização que ela não é aberta a testar hipóteses e ver que isso aqui não deu certo, logo pivota para outra coisa erra gastando menos dinheiro e vão embora para a próxima aposta, essa é uma empresa que dificilmente ela vai conseguir caminhar para aquele grupo de AI Accelerated, que são as empresas que estão realmente mudando o jogo com AI. É porque ela não tem esse ambiente de
que facilite essa troca, esse teste, será que é por isso? Será que minhas vendas não acontecem por causa disso? Aí eu faço alguma solução envolvendo AI para ir nisso. Não é por isso. Talvez seja por outro modelo. E aí a gente vai testando outras coisas. Enquanto você tem organizações que trabalham, que querem ainda pensar na TI projetizada e menos produtizada, que é aquela de ciclo constante de evolução, a gente vai ver muitas iniciativas ficando pelo meio do caminho, né? Outro ponto super importante é que a colaboração, né? O que a gente tem visto é que AI não se faz só com tecnologia. Até você tem, né, como eu falei, os líderes de tecnologia liderando essa pauta dentro da organização, mas eles precisam se juntar a lideranças de negócio que abracem a causa e sigam juntos nos projetos, né? Então, cada vez mais, o como é feito, o roadmap, a arquitetura, a infraestrutura, até mesmo o dimensionamento dos custos, liderado por esse líder, que geralmente é de tecnologia, mas o resultado, a priorização, o que se vai gerar de benefício para o cliente, muito abraçada essa missão por alguém de negócio. E quando você não tem um clima de colaboração dentro das organizações, para esses dois líderes trabalharem junto e, por consequência, os seus respectivos times trabalhando de uma forma muito sinérgica, dificilmente essas coisas vão dar certo. Então, a gente falou nada de tecnologia nesse momento. A gente está falando puramente de cultura de colaboração, de cultura de abertura à inovação, abertura ao erro. E esses são elementos que muitas vezes as empresas não querem trabalhar e querem comprar prontas. E o que a gente vê é que boa parte das vezes não vinga. Bruno, um minutinho para a gente fechar. A empresa que quer se avaliar ou começar com projetos de inteligência artificial generativa, qual é o primeiro passo? Está nas pessoas, está na tecnologia, na colaboração, na mentalidade? Qual é o primeiro passo nessa jornada? Olha, eu sugiro que primeiro haja uma... Eu digo o seguinte, olha, o primeiro passo para ficar bonito é comprar o espelho, né? Eu ver como é que eu tô. Tô feio, tô bonito, como é que eu tô, né? Então, medir a sua maturidade é super importante. Entender como que você está é super importante. Então, entender em que estágio você está dessa jornada, que não é uma jornada só de AI. AI com dados. Vamos lembrar sempre que AI tem dados. Então, onde que você está dentro dessa jornada? O que você já caminhou? O que falta caminhar? Quais são os resultados mais curto prazo que você pode gerar até para amenizar um pouco essa vontade de fazer algo com AI, sem ficar parado? E aprendendo também a inovar sobre o tema. Não é só para administrar uma expectativa, para realmente aprender com isso aí. E o que eu preciso fazer de pedras fundamentais no meu caminho que eu preciso ajeitar e que são estruturantes para que eu tenha realmente uma empresa orientada a AI ou que faz o melhor uso da AI para os seus negócios ou para a produtividade das coisas. Então, uma análise de maturidade, entender onde está e o que falta para caminhar e que caminhos eu tenho de entrega mais rápida, para mim é fundamental. Outro lado é realmente trabalhar essa questão da cultura, dos elementos que precisam ser melhorados, para que isso, de fato, ocupe a agenda do board, para que seja trabalhado dentro da organização. Treinamentos, eu acho que ter capacitação de AI nas empresas é muito importante. E nem todo mundo vai transformar o produto e o negócio com AI. Claro. Tem pessoas e departamentos que precisam simplesmente se usar de algo que já tem pronto para ser mais produtivo. E tem outro que tem que usar aquilo para um momento de criação, para testar para um novo produto, para uma nova abordagem de negócio, para criar um novo modelo, para pivotar o negócio da empresa completamente, às vezes até de setor onde atua. Nem todo mundo precisa fazer o mesmo uso, mas que uma abordagem, por exemplo, programas de treinamento multi-abordagem para caminhar nesse sentido, na evolução da maturidade da organização, eu acho que ajuda muito também. Tá? Bruno, conversa boa, termina rápido. Quero te agradecer demais. Bruno Martins, CEO do Tech Institute, muito obrigado pela conversa e por, mais uma vez, estar aqui no Sociedade Digital. Prazer é meu. É sempre muito legal estar aqui conversando nesse programa. Meus amigos, é isso.
Semana que vem a gente volta por aqui e segue entendendo a nossa sociedade cada vez mais digital. Um abraço para você que nos ouve e vê. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.